Fala galerinha, beleza? Professor Tarcísio aqui. Na aula de hoje, na nossa videoaula de hoje, falaremos sobre bioma. O que é bioma? Os tipos de biomas, mas vamos nos ater mais aos biomas brasileiros. Vamos começar entendendo o que é bioma. Então, bioma é um conjunto de seres vivos de uma área. É entendido também como conjunto de ecossistemas terrestres. É na biosfera que se encontram os biomas, associações relativamente homogêneas entre plantas, animais e outros seres vivos, com equilíbrio entre si e com o meio físico. O termo significa o significado, né, do termo bioma. Bio significa vida e oma significa grupo ou massa. Tranquilo? Existem diversos biomas diferentes no Brasil e no mundo, cada um com suas espécies, características e algumas vezes até únicas, né, encontradas apenas naquele local. Por ser uma região natural, que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região, os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. O que se percebe, no entanto, é um crescimento, podemos dizer assim, descontrolado, desordenado das grandes cidades, né? O desmatamento, o avanço das propriedades agrícolas e rurais nas áreas selvagens, além do uso indiscriminado de recursos naturais dos biomas. Apesar do desenvolvimento ele ser necessário, principalmente para nós, seres humanos, é importante também desenvolver maneiras para que ele ocorra de modo sustentável, para que a preservação ela aconteça, né? É algo fundamental. Alguns locais são protegidos por lei e constituem as unidades de conservação. Então, em alguns biomas, a ação do homem, de modo de extração, por exemplo, é proibida por lei. No Brasil, segundo, né, o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas distintos, que são eles: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a região do Pampa e a região do Pantanal. A Amazônia é o maior de todos os biomas brasileiros. Ela engloba a maior parte da bacia hidrogeográfica do mundo, além de ocupar um grande território. A Amazônia ela se destaca pelo número de espécies encontradas nela, que segundo, né, alguns pesquisadores e autores, equivale à metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Além disso, também estima-se que a Amazônia detenha 1/3 de toda a madeira tropical do planeta. E é conhecida também pela grande quantidade de insetos, né, a variedade de insetos e a variedade de macacos e aves encontradas nela. A caatinga é o principal bioma, né, dos domínios das caatingas brasileiras. Ele se situa entre os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e também pelo norte de Minas Gerais. Tranquilo? Os índices pluviométricos, né, os índices de chuvas na Caatinga são muito baixos, em torno de 500 a 700 milímetros por ano. Em algumas regiões, por exemplo, do Ceará, sobe um pouquinho mais, chega a 1.000 milímetros por ano, que é pouco, pessoal, é pouco mesmo. Em épocas de seca, em anos mais secos, baixa para 200 milímetros. É uma situação que deixa a Caatinga, o clima da Caatinga muito rigoroso, né? A temperatura geralmente vai variar em torno entre 24 e 26 graus e vai ter a variação às vezes um pouco abaixo, um pouco acima durante o ano, dependendo da época. Além das condições climáticas rigorosas, a região da Caatinga apresenta ventos, né, que são extremamente fortes, que contribuem para a aridez da paisagem, por isso, né, deixando a paisagem cada vez com aquele aspecto de estar mais seca. Uma característica da caatinga é a vegetação, que é composta por plantas com adaptações marcantes, né, ao clima seco da região, né, onde as folhas são modificadas em espinhos
e os revestimentos são altamente impermeáveis e as células armazenam água. Essas adaptações compõem o aspecto característico das plantas da caatinga. Tranquilo? Cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e se destaca por seu grande endemismo. Mas o que é endemismo? Endemismo é a presença de espécies exclusivas em uma região. Uma característica também do cerrado é a perca rápida da vegetação. O cerrado pode ser comparado, por exemplo, às savanas localizadas na África e na Austrália. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas. O principal domínio do cerrado no Brasil fica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, São Paulo e Paraná. E também presente em algumas ilhas na região amazônica. Mata Atlântica, né? A floresta pluvial costeira ou floresta atlântica, que é o que conhecemos como Mata Atlântica, é o principal bioma dentro do domínio do Abisaber, tá? É classificado como domínio dos mares e de morros, né? Ou domínio atlântico. É constituída por várias formações florestais e alguns ecossistemas associados, ou seja, outros ecossistemas são situados dentro da Mata Atlântica. A sua biodiversidade geralmente é impressionante, mesmo após o bioma ter sido amplamente fragmentado. Alguns autores ainda indicam, por exemplo, que existem cerca de 20 mil espécies de plantas na Mata Atlântica, número superior, por exemplo, ao de toda a Europa. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, mas infelizmente é um dos biomas mais devastados, né, do nosso país. Esse bioma, né, esse domínio, ele situa-se nas montanhas e planícies costeiras que vão desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Tá? A região sul do Espírito Santo, de Cabo Frio, e de Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro, são as únicas áreas onde esse bioma não se desenvolveu originalmente. Pampa. Esse bioma, né, o Pampa, ele é restrito ao Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. E ele se caracteriza principalmente por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva. Mas o que é uma vegetação herbácea? São plantas baixas, rasteiras, mas que mesmo assim são abundantes. E tem o caule bem fininho, facilmente arrancado com a mão, por exemplo. E por último, mas não menos importante, Pantanal. Tá? O Pantanal, mesmo sendo o menor bioma brasileiro, é uma das maiores extensões de área úmida do planeta. É uma região que faz ligação entre o Cerrado e a Amazônia. É importante lembrar que poucos locais do mundo têm uma comunidade biológica tão exuberante quanto o Pantanal Mato-Grossense, tá ok? A fauna aquática também é muito variada. Em território brasileiro, o Pantanal ele ocupa a parte do oeste dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas eles também se estendem pelo Paraguai, pela Bolívia e pela Argentina. Bom, galerinha, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e principalmente entendido. Os alunos de biologia do primeiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense, como atividade, vocês vão mandar para mim o nome, tá ok, de duas espécies de plantas, ou seja, duas espécies de vegetação, de cada um dos biomas citados hoje. É isso, um abraço e bom fim de semana.